Olá, boa tarde. Tortura, estupro, tráfico de drogas. Esses são alguns exemplos de crimes hediondos que são considerados mais severos. De acordo com a lei, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, indulto ou anistia e também de liberdade provisória. Hoje, dia em que a lei dos crimes hediondos completa 32 anos, nós vamos falar sobre a aplicação da norma ao longo do tempo. Mas esse é apenas um dos assuntos de destaque hoje. Vamos aos demais. Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Pará promovem evento para estimular a cultura da inovação no Poder Judiciário da região norte. Justiça de São Paulo condena homem por ameaçar publicar fotos íntimas da namorada de um amigo. A pena foi fixada em 4 anos de reclusão em regime inicial aberto. E ainda, Justiça de Minas Gerais autoriza uma pessoa a trocar o nome com base na recente mudança da Lei de Registros Públicos. O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Pará promovem hoje o Inova Norte, um evento sobre inovação no Poder Judiciário da região norte do país. A abertura foi transmitida pelo YouTube. O encontro busca estimular a cultura da inovação e boas práticas no judiciário da região. Magistrados, corregedores e profissionais da área do direito da região norte do Brasil se reúnem para conhecer e propor soluções de melhorias na prestação de serviços. Além disso, os participantes vão saber mais sobre os laboratórios de inovação do Poder Judiciário. A Corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, fez a abertura do evento. Nós precisamos efetivamente de um judiciário consciente de seu papel, apto ao manejo e auxílio das demandas simples e complexas, com muita criatividade, com muita coragem, com muito despreendimento e também com muita habilidade, com muita ousadia e com muita vontade. Nós precisamos aqui auxiliar de forma efetiva e eficaz a resolução de forma consensual dos conflitos de toda a ordem que exigem abertura ao multiculturalismo, ao olhar interseccional e inclusivo e que exigirão de todos nós novos saberes e práticas. O agir inovador não significa que o sistema de justiça fique algo diferente, mas que ele seja cada vez mais como requer a Constituição. A Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, ressaltou a importância de criar laboratórios tecnológicos nos tribunais da região norte para elaborar metodologias de implementação e melhoria do uso da inteligência artificial na gestão do judiciário. E essa implementação deve ser compartilhada com magistrados, servidores e cidadãos para atender à necessidade de cada um. O objetivo é usar ferramentas tecnológicas para melhorar a vida das pessoas. Um dos exemplos expostos no evento foi o Sirene Jude. A plataforma criada pelo Laboratório Tecnológico do CNJ monitora o desmatamento com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A troca de experiências sobre as inovações tecnológicas no Judiciário faz parte da política de inclusão e inovação do Poder Judiciário do CNJ de junho de 2021. A Justiça de São Paulo condenou um homem por ameaçar publicar fotos íntimas da namorada de um amigo. Segundo o processo, as fotos íntimas da namorada do rapaz foram acessadas depois que ele deixou o e-mail logado no computador do amigo. Sem se identificar, o réu enviou mensagem para a vítima ameaçando publicar as fotos, caso ele não pagasse a quantia de R$20 mil. Depois de trocar e-mails, o homem diminuiu o valor para R$5 mil. A vítima resolveu fazer uma simulação de transferência e foi aí que descobriu que o titular da conta bancária era o padrasto do amigo de infância. O homem foi condenado pelo crime de extorsão pela 12ª Câmara de Direito Criminal de São Paulo. A pena foi fixada em 4 anos de reclusão em regime inicial aberto. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve por unanimidade, da primeira região, TRF da primeira região,
manteve por unanimidade a sentença que inocentou uma mulher que omitiu o fato de ser casada ao vender um imóvel por meio de financiamento imobiliário. O recurso foi apresentado ao TRF da Primeira Região pelo Ministério Público Federal, que denunciou a mulher pelo crime de falsidade ideológica por ter se declarado divorciada, apesar de ser oficialmente casada, durante a venda de um imóvel por meio de financiamento em instituição financeira oficial. No tribunal, o relator do caso, desembargador federal Wilson Alves de Souza, concluiu que o fato de a vendedora prestar informações falsas para vender o imóvel é insuficiente para caracterizar o delito, uma vez que a omissão da verdade não resultou em prejuízo à instituição financeira, que, até onde se sabe, tem recebido regularmente os valores referentes às parcelas do financiamento dos compradores do imóvel. O relator concluiu que a controvérsia de natureza contratual ou patrimonial, que pode surgir pelo fato de a vendedora ter omitido o fato de ser casada, deve ser resolvida na esfera civil e não penal. O Ministério Público Federal recorreu de decisão da 16ª Vara Federal de Belo Horizonte, que permitiu o desmatamento de uma ampla área de vegetação nativa sem autorização do IBAMA, na região da Serra do Curral, em Minas Gerais. Na decisão, o juiz federal indeferiu a liminar, permitindo o desmatamento de uma ampla área de vegetação nativa sem autorização do IBAMA, sob o argumento de que o empreendimento está licenciado irregular e a necessidade de supressão de vegetação foi analisada pelo órgão competente, que no caso seria a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A Mata Atlântica é um patrimônio nacional que conta com regramentos próprios, que impõem a obrigatoriedade de anuência prévia do órgão federal em empreendimentos de maior impacto ambiental a serem instalados nas áreas de ocorrência desse bioma. De acordo com o MPF, o licenciamento ambiental concedido pelo órgão estatal não dispensa a anuência prévia do IBAMA. Veja a seguir no próximo bloco, Lei dos Crimes Hediondos completa 32 anos. Vamos falar sobre a aplicação da lei no próximo bloco. Fique com a gente, volto já. A criação da TV Justiça revolucionou a maneira como a sociedade enxerga o poder judiciário, pois possibilitou ao cidadão, de forma direta e transparente, o acesso aos debates, discussões e julgamentos dos tribunais superiores, permitindo assim que o mesmo entendesse como essas decisões afetam sua vida e a do nosso país, possibilitando o fortalecimento e a consolidação da nossa democracia. Nesta segunda-feira, a Lei de Crimes Hediondos completa 32 anos. A norma é usada como base nos julgamentos de crimes violentos, graves e cruéis. Giovanni Quintela Bezerra, médico anestesista denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo crime de estupro de vulnerável, está preso desde o dia 10 de julho. Além de ser flagrado abusando sexualmente de uma mulher em trabalho de parto, ele é acusado de estuprar outra paciente sedada durante o parto cesariano. E as investigações apontam que Giovanni pode ter abusado de pelo menos 40 pacientes. Este é o caso mais recente com repercussão de um crime considerado hediondo. Desde 1990, a Justiça brasileira conta com a Lei dos Crimes Hediondos para julgar casos que envolvem violência extrema ou que cause repulsa e horror na sociedade. Os réus são julgados de forma rígida e perdem o direito à fiança e liberdade provisória, além de possível perdão do crime concedido pelo Estado, em situação de anistia ou de indulto. O assassinato do menino Henri Borel, que tinha apenas 4 anos de idade, foi outro crime que chocou o país. Ele chegou morto em um hospital do Rio de Janeiro em março de 2021. O laudo cadavérico indicou lesão no fígado e hemorragia provocada por uma forte pancada. Henri Borel morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairo Souza. Eles estão presos preventivamente, acusados como responsáveis pela morte da criança. O julgamento final do caso ainda não tem data prevista, mas já resultou na criação da Lei Henri Borel, que considera crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos e estabelece medidas protetivas a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
E agora vamos repercutir o tema ao vivo aqui no estúdio. Ao meu lado, quem já está conosco aqui. Faz tempo que você não vem aqui pessoalmente, né? Presencialmente, eu estava morrendo de saudade. Nós também, um prazer. Eu recebo aqui no estúdio hoje o professor de Direito Penal do IDP, Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo pessoalmente. Boa tarde. Eu que agradeço, Rafa. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Bom, a gente mostrou na reportagem 2 exemplos, né, do menino Henri Borel e também do caso do anestesista lá do Rio de Janeiro. Mas nós temos outros, né, tipos de crimes que são considerados hediondos. Quais, por exemplo? Os crimes hediondos, eles recebem um tratamento diferenciado por parte da Constituição e da lei específica, tendo em vista ser um crime que a sociedade repele de maneira muito mais grave. Nós temos aí uma relação dos crimes hediondos com o clamor popular para a repreensão de determinadas condutas. É o caso, por exemplo, do homicídio qualificado, do homicídio que é praticado por grupo de extermínio, tráfico de drogas, o estupro contra vulnerável, a prática de prostituição, de aliciamento de crianças e adolescentes para o fim de transformar essas pessoas em profissionais do sexo. Então, nós vamos ter aí, por parte da Constituição Federal, um tratamento mais grave, mais forte, dentro da repreensão por parte do sistema de justiça. Tratamento mais grave significa, na prática, o quê? A progressão de regime, por exemplo, é algo que não vale para crimes hediondos? A Constituição, Rafa, ela vai trazer 2 aspectos muito importantes, que é a proibição de fiança e também o regime que vai ser de cumprimento da pena inicialmente fechado, obrigatoriamente fechado. Nós temos também aí uma limitação por parte da Constituição da proibição da extinção de punibilidade por parte da graça ou indulto, que é aquele perdão que muitas vezes vai ser dado pelo Estado ao indivíduo que pratica um ato ilícito tipificado como crime. Então a gente vai ter aí a proibição de fiança, a proibição de graça ou indulto e anistia e também esse regime inicial que vai ser cumprido na modalidade fechada. A progressão, o Supremo já se debruçou sobre esse assunto há alguns anos, né? É um tema até que foi considerado polêmico na época, mas hoje está pacificado já? Hoje está pacificado. É muito importante que a gente saiba que o Supremo definiu que o cumprimento de pena, ele visa a ressocialização do preso, não apenas a sua punição. Então, o cumprimento de uma pena totalmente em regime fechado, ele contraria o texto constitucional que vê a sanção com esse aspecto, com essa finalidade, e também porque o tratamento dado pela Constituição aos crimes hediondos, ele não trazia esse aspecto do cumprimento integral da pena em regime fechado. Mas a progressão, ela vai ser dificultada se o crime é considerado hediondo e também se há uma reincidência, a progressão vai ficar ainda mais difícil para aquela pessoa condenada. Como é que você enxerga esse clamor social em torno de determinados crimes que realmente chamam muita atenção da opinião pública? Nós mostramos casos na reportagem que revelam isso, né? Inclusive a lei de crimes hediondos lá atrás, ela também teve uma modificação em 92 com a morte da atriz Daniela Pérez, né? Mas enfim, você acha isso salutar? É importante que a gente vai avançando também como sociedade, a lei, de acordo com os novos acontecimentos? Como é que você encara? A sociedade brasileira, ela tem como uma grande característica reclamar, diante de um fato concreto, a caracterização de penas mais graves, mais fortes. O aumento de penas é sempre algo reclamado pela população em nosso país, quando há um crime que choca toda a nossa sociedade. Então, muitas vezes, o Congresso, o Parlamento, ele vai dar uma resposta à sociedade, aumentando as penas relacionadas a um determinado tipo penal e também a classificação de um crime como sendo um crime hediondo. Por exemplo, nós temos crimes ambientais que hoje não são colocados como crimes hediondos, mas pode ser pelo desenvolvimento da nossa sociedade, pelo aumento do clamor popular no respeito ao meio ambiente, que venha a existir no futuro uma alteração da lei de crimes hediondos e os crimes ambientais também entrem nessa lista. Vale dizer que essa lista é um rol taxativo. O nosso sistema de crimes hediondos é um sistema legal. Não cabe ao juiz, como em outros países acontecem, definir se um determinado crime ali praticado, ele é hediondo ou não. Ele precisa seguir a lista definida pela legislação específica. Então, em outros países, por exemplo, um determinado crime que não seria
tipificado como crime hediondo, mas é dado ao juiz a possibilidade, naquele caso concreto, definir, olha, esse crime aqui é hediondo e precisa de um tratamento diferenciado da lei. Hoje, nós temos uma lista completa daqueles crimes que serão considerados hediondos e que deverá estar esse tratamento definido na sentença penal condenatória. Que significa segurança jurídica também na prática, significa, né? Segurança jurídica, mas ao mesmo tempo, se nós tivéssemos um rol aberto, nós teríamos uma aplicação ao caso concreto pelas circunstâncias do crime. Então, por exemplo, na questão do homicídio qualificado, poderia ser que um determinado homicídio qualificado por motivo fútil, por uma questão ideológica, política, esse homicídio, naquele caso concreto, poderia ser classificado como hediondo e, em um outro caso, não seria. Entendi, sempre tem os dois lados, né? Mas muito obrigada pelas reflexões, pela participação aqui conosco ao vivo. Rodrigo, até a próxima, viu? Eu que agradeço demais a participação aqui. E você trouxe um ponto que para mim é muito importante, o caso da Daniela Pérez, quando o homicídio qualificado foi introduzido nesse rol. Eu acho que foi um marco na legislação penal brasileira. 1992, olha, o tempo passa, né? Exato. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. E a seguir, você vai ver, Justiça de Minas Gerais autoriza homem a excluir o prenome do pai com base na recente mudança da Lei de Registros Públicos. Voltamos já. Eu acredito que na construção da democracia é fundamental a participação lúcida de cada cidadão. Isso só é possível através do conhecimento e da educação. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque ela democratiza o acesso à informação de qualidade, permitindo o pleno exercício da cidadania. O Ministério Público Federal entrou na Justiça para impedir a realização do leilão para concessão à iniciativa privada de um trecho da BR-365 entre os municípios de Uberlândia e Patrocínio, no Triângulo Mineiro. O Ministério Público Federal aponta ilegalidades no programa de concessões do Sistema Rodoviário do Estado de Minas Gerais e pretende que os atos de privatização desse trecho da BR-365 sejam suspensos até que a União, o DENIT e o Estado de Minas Gerais adotem as providências necessárias para, no prazo máximo de 5 anos, duplicar todo o trecho situado entre Uberlândia e Patrocínio, inclusive os segmentos urbanos da rodovia que atravessam essas duas cidades. Para o MPF, existe um claro desvio de finalidade, uma vez que estão transferindo o patrimônio público para iniciativa privada, sem exigir que normas básicas de implantação de uma rodovia sejam obrigatoriamente observadas. Em apenas um mês, o canal de reclamações sobre preço de combustíveis do Ministério da Justiça recebeu mais de 600 denúncias. Ceará e Bahia foram os estados que mais tiveram queixas de consumidores. O canal de reclamações do Ministério da Justiça foi criado para verificar se os postos de combustíveis estão cumprindo a determinação de exibir o comparativo de preços cobrados antes e depois da diminuição do ICMS. O estado do Ceará é o campeão de denúncias, com 109 reclamações registradas. A Bahia vem em seguida, com 74 denúncias. E São Paulo, com 64 reclamações. Os estados com menos denúncias são Roraima, Rondônia e Amapá. Desde o mês passado, passou a valer um decreto que trata do direito dos consumidores de receberem informações corretas, claras, precisas e legíveis sobre o preço dos combustíveis em todo o país. A ideia é que o motorista consiga perceber a redução dos valores e exigir que seja repassado a ele a recente desoneração do ICMS que incide sobre o produto. Para denunciar, é só acessar a página denuncia-combustível.mj.gov.br. Pelo formulário, os cidadãos podem informar o nome do posto, a localização e, se o estabelecimento informa em local visível, a comparação do preço dos combustíveis. O link permite ainda que seja enviada uma foto do local denunciado. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um auditor fiscal tem competência para reconhecer a existência de relação de emprego e autuar empresas sem prejuízo da competência da Justiça do Trabalho.
A decisão foi tomada durante o julgamento de uma ação ajuizada por uma indústria de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A empresa pedia que os 3 autos de infração lavrados por um auditor fiscal do trabalho fossem anulados. O auditor detectou fraude na contratação de prestadores de serviços e reconheceu o vínculo empregatício entre a indústria e empregados sem registro na carteira de trabalho. Em defesa, a empresa alegou que a competência exclusiva para reconhecer a existência de relação de emprego é da Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo anulou os autos de infração e as multas aplicadas. O regional entendeu que, embora o auditor tenha a atribuição de fiscalizar e punir eventuais fraudes trabalhistas, ele extrapola a sua competência funcional ao reconhecer a existência de relação de emprego. Em recurso ao TST, a União defendeu a atuação do auditor fiscal com o argumento de que a competência exercida pela Justiça do Trabalho não exclui o poder de polícia administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. O relator do recurso na 7ª turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, apontou que o artigo 628 da CLT confere competência ao auditor fiscal, em sede administrativa, para apurar a existência de relação de emprego, bem como para lavrar o auto de infração correspondente. O ministro estabeleceu que a jurisprudência do TST adota o entendimento de que a declaração de existência de vínculo de emprego feita pelo auditor fiscal do trabalho não invade a esfera da competência da Justiça do Trabalho, uma vez que esse profissional tem a atribuição de verificar o cumprimento das normas trabalhistas e que, mesmo após a autuação, permanece resguardado o direito da parte de recorrer ao Poder Judiciário para discutir a legalidade da penalidade administrativa. Por unanimidade, a 7ª turma reconheceu a competência do auditor fiscal do trabalho para concluir pela existência de vínculo empregatício, proceder à autuação do estabelecimento e aplicar as penalidades previstas em lei. Após a decisão, a empresa apresentou embargos de declaração ainda não julgados. E em Minas Gerais, a Justiça autorizou uma pessoa a trocar o nome com base na recente mudança da Lei de Registros Públicos. Esse é assunto para o comentário do nosso consultor jurídico, Daniel Villanova, por isso que ele já está aqui conosco no estúdio. Seja bem-vindo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Rafaela, um prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso. Bom, conta pra gente, nesse caso concreto aí da decisão, o que o magistrado levou em conta e o legislador, né, que recentemente nós tivemos uma mudança sobre esse assunto. Houve uma mudança na legislação de registros públicos no Brasil, que é até mais abrangente do que a questão do nome apenas, e foi do final do mês passado. A importância desse caso que o VT acaba de passar é porque foi a aplicação dessa inovação legislativa. E as situações para a mudança dos nomes são diversas. Na Lei de Registros Públicos, o caso concreto foi uma situação em que a pessoa, tão logo assumiu a maioridade, não se identificava muito com o prenome, e aí resolveu modificar esse prenome. Mas nós temos algumas outras situações na legislação e que podemos falar a respeito. Conta um pouquinho para a gente, então, quais são as situações, porque nós temos ali o nome de batismo e o nome social, que a gente já tem decisão do Supremo, orientação para os cartórios, da pessoa poder, lá sem burocracia, trocar o nome, né? Então, temos várias formas hoje, Daniel. Exatamente. A gente tem um mundo cível, né, que é dos registros públicos, e que aí são inúmeras situações, da pessoa que não se identifica com aquele nome, da pessoa que, em razão de uma transição a título de orientação sexual, né, do cis para o trans, resolve modificar o nome também, as situações afetivas, né, tanto casamento quanto a situação da união estável, o divórcio, enfim, a nova legislação, ela permite agregar e contemplar todas essas situações. Situação diversa é a hipótese do nome social. O nome social é uma inovação no direito brasileiro que já tem essa origem, né, jurisprudencial, mas que se aplica para a justiça eleitoral. Então, basta a autodeclaração do eleitor ou da eleitora para que haja no título de eleitor, né, a indicação de qual é o nome social. Isso se eu sou eleitor. Se eu sou candidato, talvez esse pode ser também um elemento, uma vez que o nome do candidato passa a ter uma referência, inclusive, para a propaganda eleitoral e para identificá-lo, né, e diferenciá-lo dos demais candidatos.
Em linhas gerais, sob o ponto de vista jurídico, em quais os casos que a pessoa pode trocar de nome? É simples ou nem tanto? Não gosto do meu nome, vou lá, quero trocar. Olha, a inovação dessa legislação é que até o advento dela, no final do ano passado, se exigia uma motivação. Essa legislação trouxe uma inovação no sentido de que a pessoa, sem qualquer motivação, desde que adquira a maioridade, pode dizer que não se identifica com aquele nome. Agora, para evitar também uma situação aleatória de, quero me chamar José, quero me chamar Pedro, você só pode fazer essa modificação de maneira imotivada uma única vez. A partir do momento que faz isso perante o cartório eleitoral, é possível que haja novo pedido, mas aí nós precisaremos da chancela do Poder Judiciário. Tá certo, senão vira bagunça, né? Exatamente, obrigada. Senão vira uma coisa muito aleatória. Tá certo. Muito obrigada pela participação mais uma vez, viu? Até amanhã. Até amanhã. Gratidão, Rafaela. Obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Ótima tarde, excelente semana para todos nós. Tchau, tchau.